Estamos ao vivo, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais um CSI na área. Já estamos no nosso 13º episódio. E para você que não conhece o CSI, o nosso Customer Success Insights, aqui a gente compartilha os principais insights da realidade, de quem vive na prática aqui do Customer Success. O CSI é uma produção aqui da Lunatic Monkey, a IA do CS, que transforma as conversas do WhatsApp em dados estruturados para você ter visibilidade do que acontece. E hoje um tema extremamente pedido, tá? Como é que a gente consegue falar de IA na operação de Customer Success? Esse enigma aí, porque cada um utiliza de alguma forma, e a ideia é trazer especialistas, pessoas que vivem nesse universo, para que compartilhem uma boa prática do que está utilizando aí, seja de IA, seja em processo, seja de cada operação que a gente vem aí Brasil afora. E, pessoal, no nosso 13º episódio, hoje a gente tem um tema muito relevante. Bom dia, pessoal. Ó, chegou aqui... Deixa eu ver que já está acionando aqui no LinkedIn. Manda seu bom dia aí. A Mari já está aqui ansiosa demais por esse papo. A Mari, que inclusive foi a conectora desse papo aqui, nossa parceiraça, Mari. Seja bem-vinda. Pessoal, nosso 13º episódio, o tema que a gente traz é como usei o Cloud para aumentar a produtividade de CS. Como a gente utiliza essa ferramenta extremamente relevante dentro da nossa operação de CS, para fazer o que muitas vezes a gente fazia manual e a gente consegue utilizar a AI para ter uma produtividade maior, para investir o tempo onde interessa, que é no que? No relacionamento, na retenção, na nossa expansão, e cada vez mais ser estratégico. Então, se esse assunto é relevante para você, se você chegou até aqui, manda seu comentário. E aqui, pessoal, a gente tem a oportunidade de trazer um especialista para compartilhar com a gente e vocês fazerem as perguntas, tá? Então, podem fazer perguntas, eu vou estar aqui como o apresentador, mas podem fazer suas perguntas, a gente sempre vai subir aqui para tirar junto com o Pedro. E para esse papo, ele já está aqui na tela com a gente, eu tenho a honra de convidar Pedro Jansen, ele que é Head de CS da Processo Ágil. Pedrão, seja muito bem-vindo, meu querido. Fala, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Pedro Jansen, mas pode me chamar de Pedrinho, ou só mesmo Pedro, ou só Jansen, fica à vontade. Eu sou o Head do CS da Processo Ágil. Para quem não conhece, o Processo Ágil é um site onde os escritórios jurídicos, os advogados, departamentos jurídicos podem fazer a gestão processual, financeira e da sua cartela de clientes no sistema, tá? Eu entrei no CS de uma forma de paraquedas, né? Sem algumas cordas de nylon, eu só caí no CS. Comecei com um atendimento ao cliente, então isso me fez conhecer todo o sistema de ponta a ponta e depois eu virei CS na parte de plantação e agora estou administrando o time em si. Pedrão, satisfação enorme, meu caro. E aqui a gente sempre traz essa primeira pergunta, né? De tantos temas que a gente poderia trazer, porque o nosso convidado, ou seja, você escolheu esse tema para falar, né? O porquê você trouxe, o quanto que isso mudou dentro da sua rotina como gestor. Então, antes de ter a inteligência artificial do cloud na processual, eu utilizava o Grok, só que o Grok a gente utilizava mais de uma maneira consultiva. E antes do Grok, para a gente pegar informações do nosso cliente, de como está o uso, e até mesmo passar informações mais qualificadas para o pessoal do produto, era um tempo danado, né? A gente perdia muito tempo procurando, pesquisando, indo atrás deles mesmo. E com a inteligência artificial mudou muita coisa. Nosso tempo, em vez de gastar 1 hora, passou para 10 minutos, 4 horas para construir um projeto, foi para 30 minutos. Então, a inteligência artificial no CS, hoje em dia, não pode faltar, né? Cara, eu sou um pouco suspeito para falar sobre isso aqui na Lunatic, né? Então, muito do que você vai trazer aí também, a gente vai conseguir ajudar de diversas outras formas. E a IA, ela possibilitou aqui a possibilidade de qualificar em escala as coisas, né? Que a gente consiga otimizar o nosso tempo, né? Ser produtivo e também qualificar para ter resultados mais assertíveis, né? Em um grande movimento de dados. Então, cara, estou super ansioso para saber como você conseguiu operar isso. Eu sempre falo que eu sou o maior aprendiz aqui desse papo, então pode ter certeza que eu vou fazer algumas perguntas e nosso público também que está aqui ao vivo com a gente, podem ficar à vontade. Então, Pedrão, eu vou colocar aqui na tela, tá? A nossa apresentação. E, cara, o espaço é seu, fica à vontade, manda bala e vamos trazer esses insights aí do nosso CSI. Tranquilo, vamos lá. Então, pessoal, como o Cloud aumentou a produtividade do CS, quando eu vou falar CS aqui, além do time do CS cliente, aumentou a produtividade também do pessoal do atendimento, de implantação. E vamos lá. Sim.
Primeiro, quem sou eu? Sou Pedro Jansen, sou head do CS aqui na Processo Ágil, sou responsável pelo onboard, adoção, retenção e ponte com o produto. Hoje em dia eu atendo só cliente de high ticket key account. E daí, nessa minha jornada no CS, eu comecei com atendimento, depois fui para analista de suporte e hoje em dia sou o head do CS. E eu vou trazer o porquê de ter feito essa apresentação com o Cloud e ter um desafio nisso. O desafio que a gente tinha antes era quais modos o cliente usava de verdade, qual foi o último chamado que ele fez conosco, quais bugs ele reportou, qual o consumo do plano contratado, isso que a gente está saudável no sistema. E para procurar, como eu falei anteriormente, todas as informações requer tempo. E quando a gente fala em tempo, eu posso perder muito tempo em um produto, em um projeto, que eu conseguiria dar atenção a algum cliente chave. Então, o tempo sempre foi algo aqui na empresa, tá? Vamos lá. A adição do Cloud para o time foi feito em toda a empresa, tanto para o CS, tanto para o comercial, para o marketing, para os desenvolvedores do sistema. E a gente aqui no CS, a gente tem um dev do CS, que é o Eagle, e o Eagle fez 3 MCP, os conectores das nossas informações de Big Data, e também do sistema, junto com o Cloud, tá? A mais importante, que a gente fala, que é o MCP da Big Data, que a gente chama de Big Table, ele tem informações dos nossos clientes, captura dos processos, né, que a gente lida com advogados, as comunicações, que a gente faz as comunicações em massa via e-mail com a nossa própria Big Data, e também nela a gente vai ter o nosso plano de dados dos clientes. Então, por exemplo, eles contratam monitoramento de 100 processos. Eles estão utilizando 80, ou eles estão utilizando 120, se eles passam. Então, a gente faz todo esse monitoramento do contrato, essa parte de planos de dados da Big Table. Nosso segundo MCP, que é do canal de atendimento, que a gente chama de chatinho, ele vai ter nossas conversas, o CSAT, os chamados e quais agentes estão ativos, ou estão atendendo no momento. E o terceiro, que é o MCP do próprio sistema. Então, a gente fez o MCP da Processo Ágil, então a gente pode ver como é que está o uso do sistema, que a gente faz essa conexão com a própria Big Data, e a adição e alteração de dados do sistema pelo Cloud. Eu não sei se eu citei anteriormente, mas a gente tem a gestão dos processos, financeira e também da cartela dos clientes deles no sistema. Mas o cliente também pode utilizar a nossa agenda, que é um módulo, e nisso colocar demandas que eles têm que fazer. Então, por exemplo, ele pode entrar no Cloud e colocar, adiciona tais eventos, quais são os eventos da minha semana. Então, esse MCP não é só a gente que usa, mas também o cliente. Eu vou falar isso mais no final da apresentação. Pedrão, deixa eu já... Pode deixar ali na outra tela? Que eu tenho algumas dúvidas já, né? Claro. Primeiro, como que você definiu que, poxa, é o Cloud que eu vou usar, a gente precisa de MCP, até para a gente deixar todo mundo na mesma página, né? Explica o que é um MCP, como é que foi esse processo decisório, né? Eu quero entender ali um pouquinho da jornada de vocês, o que vocês faziam de fato ali que levava muito tempo, que você falou, não, preciso de uma solução, e como foi esse processo de decisão para falar, ó, precisamos de MCP, porque isso vai gerar isso, e vamos conectar com o Cloud. Primeiro que o Cloud, ele veio da decisão do C-Level lá, então a gente acatou, só que a gente começou a estudar e começamos a perceber que o Cloud seria muito importante para o nosso dia a dia, né? A gente viu que ele trazia informações mais exatas, mais qualificadas. Então, a gente se reuniu aqui da equipe do CS, juntamente com o C-Level, a gente começou a trazer conectores, o MCP é um conector, ele vai trazer informações lá do banco de dados e ele vai trazer na sua pergunta, ou até mesmo na pesquisa que você for fazer, tá? Vou até mostrar um pouquinho mais na frente. E a gente, como eu falei, utilizava o Grok antes, né? Não estou falando que o Grok é ruim, mas ele trazia até informações irreais, informações que não existiam. Então, a gente começou a perceber que essa IA do Grok não estava muito boa no nosso dia a dia. Então, quando ele trouxe o Cloud, eles trouxeram o Cloud para dentro da empresa, a gente conseguiu realmente transformar a nossa busca e também o uso da IA dentro da equipe. E olha que insight legal que você trouxe. Você tem um dev focado na área de CS. Exatamente, exato. Nessa parte da Big Data, quem reestrutura é ele, quem pega dados é ele, quem faz alguma feature nova de informação de algum dado é ele estuda, ele vê todo o plano, reúne com a gente, depois ele coloca em ação. Então, até mesmo nosso canal de atendimento, ele que fez, ele que criou. Então, tem muitas informações lá que a gente tem, porque ele adicionou lá, que
pega um push tanto da processuagem, do sistema da processuagem, tanto com da Big Table. Então, assim, esse cara é fenomenal. O Igor aqui é a peça-chave da gente, principalmente para o CS. Entendi. E ele que, obviamente, ajudou a construir esses MCPs para poder entregar dentro ali do cloud, né? Exatamente. Então, pessoal, acho que fica esse insight aí, né? Olha que legal, eles têm um dev que é direcionado totalmente para a área de CS, que escuta ali o que o CS está fazendo, as dores dele, provavelmente deve ter muito contato, muita entrevista, até educar esse dev para entender o que faz um CS, né, Pedrão? E deixar muito claro como que ele consegue ajudar. Então, eles viram essa possibilidade, o dev criou o MCP, né? Ou seja, se conectou, que vai conectar junto com a LLM do cloud dentro da base ali de dados do próprio sistema da Processo Ágil. E a partir daí ele começou a ter uma produtividade muito maior com essa facilidade do que ele fazia antes. Pô, muito legal. E aí, como é que você fazia antes e como é que você começou a fazer? Show de bola, pode mandar bala. Vamos lá. Esse aqui é um dos produtos, nosso produto-chefe hoje em dia, que a gente faz para os clientes novos, que é o Business Review, tá? E o Business Review é nada mais, nada menos que a gente vai fazer um acompanhamento e mostrar como está o uso do sistema com o cliente. E como é que eu fazia antes de ser um cloud, tá? Primeiro de tudo, eu tinha que abrir o sistema do cliente, eu tinha que puxar os logs de uso, eu ia lá na parte de auditoria de registro de atividades, botava lá a data que eu queria, os módulos que eu queria. Então, assim, você pode ver que era bem manual mesmo. Isso eu tirava um Ctrl+P, eu nem tinha essa parte de tirar o PDF, eu tirava um Ctrl+P para gerar um PDF. E eu jogava disso depois na IA, que seria o Grok, para eu conseguir puxar informações, mas como eu falei, o Grok trazia informações reais, então eu tinha que voltar e bater tintim por tintim para ver se estava certo. Terceiro passo, eu tinha que cruzar com o canal de comunicação, se ele recebeu o e-mail, se ele estava recebendo informações no grupo do WhatsApp. O quarto era identificar os módulos não usados a partir do logs que eu puxei. O quinto era eu pegar o contrato e ver o que ele utilizava, o que não utilizava, se ele passava do limite ou não. O sexto, eu tinha que buscar os tickets recorrentes lá no nosso canal de atendimento, pelo chatinho. E o sétimo, que eu montava o slide e fomentava um novo plano de uso para ele. Cara, isso demorava umas 3, 4 horas. Então, assim, se eu tenho uma jornada de 8 horas, eu passava metade do meu tempo fazendo esse BR. Então, eu só conseguia fazer... Para um cliente. Exato, para um cliente. Então, eu até falava, quando o pessoal vinha falar comigo no WhatsApp, no meu próprio WhatsApp, eu falava, gente, tenta falar com o canal de atendimento, que eu não vou conseguir te dar um bom atendimento e tal. Então, fala com eles por enquanto que eu estou meio ocupado. Então, eu não consegui dar atenção, a real atenção para o cliente, às vezes. Só quando eu fazia um BR. Quando eu tinha que fazer 2 no dia, esse ano não tinha como. E como é que ficou com o Cloud? Com o Cloud, agora, em vez de ser 7 passos, virou só 5, né? Então, a primeira coisa que eu faço é abrir o VS Code, que você pode tanto utilizar o VS Code, o Cloud, até mesmo o web, né, o navegador, você pode utilizar esses 3 meios, tá? Por que eu utilizo o VS Code? Porque eu faço muitos documentos a partir do Cloud que eles precisam de uma programação. Então, eu faço muito documento em MD, em HTML, que eu preciso do VS Code, mas e também o web, tá? E eu só faço essa simples pergunta para ele. Como é que está o uso do sistema /, que é o nosso domínio do cliente, e seus últimos chamados no chatinho? O Cloud vai me trazer 2 respostas. Primeiro, que ele vai trazer aqui o uso do sistema nos últimos 30 dias, né, com módulo. Então, ele vai trazer quais os módulos que está utilizando, tantos cliques que ele fizeram, tanto que vocês podem perceber que o financeiro só tem um. Então, eu já posso trazer um insight, eu tenho meio de reestruturar um novo plano de uso para esse cliente, para ele utilizar o módulo financeiro. E aí eu faço a pergunta para ele, por que você não está utilizando o financeiro? E pode trazer várias respostas. Por que não faz sentido para mim? Ele pode falar que ele não entendeu na parte de implantação, então eu falo, opa, eu tenho que voltar na implantação e reestruturar melhor meu treinamento na parte financeira. Ele pode estar utilizando o Excel, que para ele é melhor do que utilizar o financeiro do próprio sistema. Então, o Cloud já me traz, já consigo trazer insights que normalmente na parte manual eu não ia conseguir trazer. Perfeito. Tá? E ele mesmo traz uso saudável em agenda e jurídico, praticamente 0 em financeiro, tem 7 usuários utilizando o sistema, temos 567 ativos para captura, uma leitura de e-mail de 10%. Então, de todos os e-mails que a gente envia para ele, apenas 10% lê, apenas 10% dos e-mails são lidos. Então, isso também pode me trazer outros insights. Por que não está lendo os e-mails, sabe?
Será que é o título que está chamando a atenção? Será que é o corpo que ele viu anterior e falou, pô, eu não preciso ler isso, então eu posso passar os próximos? Então, o Cláudio já me traz vários insights. E aqui também ele já manda saúde técnica e comercial. Então, ele está ativo há 46 meses, já a recorrência é tanto, o vendedor é X, tem tantos processos, tantos ativos, tantos monitorados, né? 0 tokens corridos, ou seja, a captura está excelente, atualização de monitorados, temos alguns processos na fila de search, então, ou seja, são processos que podem atrasar um pouco. Então, o Cloud, ele vai pegar o MCP da Big Data, MCP no processuário, ele vai me trazer para mim as informações mais qualificadas que eu não ia conseguir trazer manualmente. Depois, ele também vai trazer como é que está nos últimos atendimentos. Então, ele vai fazer o MCP do chat e vai trazer para mim as etiquetas, né, que são os motivos que ele entrar em contato, como é que está o status, né, se foram resolvidos ou se ainda estão abertos, a data e quem entrou em contato desse sistema. Então, eu consigo trazer aqui que ele teve muitas dúvidas. Então, quando eu for montar o BR, eu posso focar nessa dúvida que ele tem, que seria de agenda e de jurídico. E o quinto passo, que é normalmente o que eu mais faço rápido, porque já tenho tudo prontinho, eu só faço alterar os dados, alterar os nomes, que é montar o slide e fomentar um novo plano de uso. Então, se o Cláudio demorava 4 horas, com o Cláudio eu demoro 30 minutos, né? Então, eu consigo fazer vários BR num dia, dar atenção ao cliente, fazer outras reuniões, focar em outros projetos, que sem o Cláudio eu não conseguia. Entende? Uhum. Eu acho que um fator importantíssimo para o pessoal entender, que é uma dúvida com você também, Breno, não adianta você montar um MCP se seus dados são desestruturados, se eles estão mal feitos. Porque aí o Cloud vai puxar o que ele vai ter ali e aí pode cagar com a informação por completo, né? Então, vocês se preocuparam, obviamente que você já tem um sistema ali mais robusto, né? Então, esses dados dentro do sistema já tem um bom direcionamento ali. Acredito que vocês têm conseguido extrair esses dados com qualidade, né? Aí a minha pergunta é justamente essa, né? Como tem sido a eficácia desse resultado puxado pela Cloud versus o que de fato aconteceu, né? Como é que você considera esse processo de estruturação da informação? Cara, então, muitas vezes passava batida, essa falta de informação ou até excesso de informação. Mas eu não conseguia dar realmente uma olhada certeira para isso. Então, sei lá, cada clique que você faz no sistema vai gerar um log, vai gerar um registro de atividade. Então, se tem 5 pessoas, e, por exemplo, e todas elas fazem a mesma coisa, entra no modo de processo, entra no modo de controle da publicação, de andamento, de expediente, todo mundo faz uma leitura, todo mundo usa o modo financeiro, tudo. Eu fico, meu Deus, é muita coisa para eu conseguir dar olhada. Então, passava batido. E poderia ser informações chaves que eu poderia utilizar nessa reunião com o cliente, que poderia melhorar o uso dele, pode não ter melhorado, porque essa informação eu não via. E com o Cloud ele já traz tudo, porque o cara clicou agora no botão falando que ele leu a publicação, vai gerar um registro de atividade, que vai jogar para a Big Data, e a Big Data vai jogar para o Cloud pelo conector. Então, vai ficar tudo registrado, nada vai ficar perdido. Então, antes, eu perdi informação, infelizmente, a gente vai ter essa margem de erro, e agora não, agora é quase 99% certeiro. Muito legal, cara. Isso aí é não só um adianto de vida ali a nível de tempo, mas também de visibilidade operacional, né? Então, você, sim, como gestor, consegue ter visibilidade de coisas que você não conseguiria. E tomar decisões melhores. No final do dia também, isso aqui é tomada de decisão, né, Pedro? Tomada de decisões, sim, melhores. Você consegue fazer mais rápido, enxergar melhor e tomar a decisão melhor. Então, eu acho que isso é o que a IA consegue trazer para a gente, né? Em breve, a Lunatic vai fazer um teste aí junto com vocês para trazer essa informação estruturada do WhatsApp. Aí você vai ter mais informação ainda para esse vídeo do review. Excelente. Quanto mais informação, melhor, né? Boa. Cara, muito legal. Eu acho que, então, aqui o insight que fica, a gente tem um dev na área de CS, vocês definiram a utilização do MCP, tá? Então, eu acho que aí tem que existir aí, para quem está nos assistindo, que são Customer Success, realmente precisa de um apoio aí de tecnologia e desenvolvimento, e aí vocês precisam mostrar o quanto que instalar produzir esse MCP dentro da operação, se você tiver um sistema de software também, né, aí vai para cada caso de uso, né, de que maneira a gente consegue conectar isso dentro da cloud, né, e aí teria que ter um
uma validação interna, né, para provar que isso gera retorno, né, como o Pedro está mostrando aqui, e conseguindo esse MCP pegando na cloud, e aí, cara, é só brincar, né? É só você começar a montar seus próprios, talvez, prompts, né? Acho que você deve ter isso, prompts já prontos, sim. definidos para fazer esse business review e otimizar Exatamente. esse tipo de gasto ainda melhor, né? Isso. E, cara, o Cloud, ele não só traz essas informações assim que eu posso utilizar para apresentar para os clientes. Ele também consegue trazer para mim, por exemplo, relatórios em HTML que eu consigo mostrar depois para o time, mostrar depois para os sócios, para os desenvolvedores. Então, aqui, eu trago o relatório do nosso atendimento ao cliente, que eu pedi, Cláudio, traga em .html, para quem não sabe, .html é um formato, tá, de apresentação que você pode utilizar. E aqui eu trouxe, por exemplo, nesse mês, eu tive tantos atendimentos, 330 atendimentos, quais foram os principais chamados, os principais agentes, quais foram as empresas que entraram mais em contato com a gente, qual foi o CSAT no final. Tem até a pena dessa agente alfa, coitada, teve 300 chamados só para ela. E assim, você pode utilizar o Cloud não só para realmente ter essas informações dos clientes, mas pegar as informações dos clientes e fazer reuniões com a equipe falando, poxa, pessoal, olha como é que está agora. Então, e você pode também personalizar essa apresentação que o Cloud faz. Cloud, eu quero que você pegue esse meu playbook que eu tenho da minha marca e você faça toda essa apresentação de acordo com esse playbook. Ele vai fazer do jeito que você quiser. Então, ele vai mostrar o formato, ele vai mostrar o tamanho, ele pode pegar, você pode enviar imagens e ele adicionar a imagem. Então, por exemplo, a gente tem o logo da Processo Ágil. E muitas dessa parte de comunicação que a gente faz, eu transformo em HTML, tá? E eu peço para ele adicionar essa logo. Ele vai adicionar a logo e eu já consigo enviar para os clientes. Então, o Cloud, ele é um mundo, né? Você pode personalizar do jeito que você quiser. Muita coisa para fazer, né? Tem possibilidades. E aí aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Os Customer Success, ele é muito criatividade, né? Se adaptabilidade para a sua realidade. Então, da mesma maneira que você está fazendo esse business review, deve ter outras empresas também tem business review, tem vezes que não tem. Então, é entender de que maneira a gente consegue. O importante temos a informação, né? Temos a informação e conseguimos puxar. E aí, como você vai fazer? Aí você cria seu case, gera seu insight e vem aqui no CSI para a gente compartilhar agora o vídeo. E outro relatório que eu utilizo bastante para fazer uma reunião com o time, esse aqui. Então, aqui é a carteira High Touch, que normalmente fica à frente. Então, aqui ele vai falar, temos tantos High Touch, temos tantos de MRR, temos tantos de captura atualizada, temos tantos clientes em atraso. E ele vai mostrar para você gráficos, vai mostrar para você como é que está. Então, é o que eu falei, o Cloud é um mundo, né? Você pode fazer vários relatórios de formato que você quiser, personalizado do jeito que você quiser. Basta você ter dados. Basta você ter o conteúdo certo para você apresentar. Então, eu mostrei para vocês agora o que eu consigo fazer tanto com os clientes, né, com o nosso produto, principalmente com o BR, tanto também que eu posso mostrar para a equipe. Então, eu consigo ter esses dois mundos, mostrar tanto dados para o externo, tanto para o interno. Tá? Legal. Além disso, eu fiz vários projetos com o Cloud, e os principais dele que eu fiz, eu reestruturei a jornada do cliente. Então, eu peguei todas as informações que eu tinha, desde quando eu entrei, desde o meu conhecimento ponto a ponta do sistema, quando eu era suporte de atendimento, eu falei, cara, eu vou estruturar isso aqui. E foi criar duas fases. A fase do cliente que está em implantação, que dura 1 ano, e a fase do cliente já fidelizado, quando ele renova o contrato após a implantação. Então, a jornada do cliente, ele começa assim, saiu do reativo, entrou na cadência fixa. O cara, ele já entra, ele vai ter esse D07, D30, D90, D180 e D365. O D é o dias de uso. Então, cada dia eu tenho uma tomada de decisão diferente, tenho uma apresentação diferente, eu tenho um dado diferente. E quando eu faço isso, quando o cliente ele já entra na processo ágil, pela jornada do cliente, já vai ter agendamentos e demandas que eu tenho que fazer. Então, aqui a gente tem um workflow, para quem não sabe, o workflow são eventos já criados em massa, que você vai fazer o acompanhamento a partir deles, e esse workflow é ligado ao MCP da Processo Ágil. Então, caiu o cliente, já cria o workflow, e nisso eu já vou ter as demandas do D7, D30, D90, D180 e D365. E toda reunião vai ter um objetivo claro para cada contato virar um dado. Então, por exemplo, nosso primeiro contato, que vai ser o D07, que vai ser 7 dias de implantação, de treinamento, de conhecimento do fluxo do escritório de advocacia, e nisso eu vou fazer a implantação. 30 dias depois, eu quero ver como é que está o uso deles nesse primeiro mês.
90 dias depois, vou vender nos primeiros 3 meses. O D180, que eu acho mais importante, né, que ele é o nosso quarto ponto, que nisso houve o risco de churn detectado ou um aproveitamento de upsell. Então, são sinais mapeados por etapas, né, de tokens, logins, capturas, módulos parados, que seriam utilizados pelo BR, como mostrei financeiro, você tinha um registro de atividade. Antes eu só sabia no cancelamento, né, então eu só sabia quando o cliente vinha para mim e falava, pô, não tá legal isso aqui. Ou quando eu ia atrás, ele falava, pô, isso aqui não tá bom. E agora no D30 eu já travo, também tanto no D180, e isso a gente travou menos de 50% de churn, tá? Então eu já tive meses zerados, sem nenhum churn, e oportunidade de upsell, de acordo com a necessidade do cliente. Se eu ver que, por exemplo, ele fala muito de honorário, muito de pagamento, muito de despesa, e ele não tem um módulo financeiro, eu falo, opa, o módulo financeiro aqui vai dar muito certo. Então, eu consigo ter uma ciência mais clara, hoje em dia, de como é que está o cliente. E o D365 é a renovação. Tanto que, se ele renovar no D365, ele passa de cliente de implantação para cliente fidelizado. O nosso quinto ponto da jornada do cliente, que a gente tem agora a distribuição por tier, tá? Então, a gente tem 6. O freemium, aquele cara que está usando por um teste, pela etapa gratuita do sistema, que normalmente esse contato vai ser mais responsabilidade do comercial, trazer ele para virar um tech touch, que é o cara que paga aquele básico do básico, tá? Então, ele vai também ter os módulos básicos dos básicos. O seu low ticket, mid ticket, high ticket e key account. Todos eles são segmentados pelo valor que pagam, quantidade de módulos, quantidade de processos que vão ser capturados, usuários que vão utilizar o sistema. E nosso objetivo é o freemium virar tech touch, o tech touch virar low ticket virar mid ticket virar high ticket e high ticket virar key account, né? Então, esse é sempre o nosso objetivo. E o sexto ponto é cada conversa com horário em dados, né? Então, cada contato traz quais tools. Para quem não sabe, as tools são ferramentas. Então, eu tenho um conector da Bigtable. A Bigtable vai ter tantas tools e essas tools vão ser informações. Então, essas tools vão para a Bigtable, que a Bigtable vai consultar. Então, a gente já vai estar chegando no cliente com o estado real dele. A gente não vai estar chutando nada. A gente vai ter informações totalmente qualificadas. Tá? Excelente. E o nosso segundo projeto... O nosso segundo projeto é o conector da processuagem. Eu falei lá no início que esse conector não vai ser só da gente. O cliente vai ter esse conector também, 0800, é gratuito. Então, aqui tem 5 pontos que eu tenho que trazer. Primeiro é a ponte intraprocessuagem IA. Então, em vez de navegar entre telas, o cliente já vai pedir em linguagem neutra, tá? E o assistente, que é a a IA, ela executa a consulta, ou ela também pode ter a mesma ação. Como eu falei, se ele pedir, traga meus eventos da semana, a IA já vai trazer os eventos da semana, com todas as informações do evento. O segundo ponto, que ele não é só compatível com o cloud. O MCP da processuagem, o conector processuagem, ele é compatível com o cloud, com o ChatGPT e o Grok. E você não precisa pagar nem o ChatGPT ou o Grok para utilizar esse conector. Então, a gente consegue abrir o mundo da IA para o nosso cliente poder utilizar. A gente só está tendo uma briga com o Gemini para poder aceitar o nosso conector. Mas, tirando isso, ele tem essas três assistentes que ele pode utilizar, né? O terceiro ponto, o login com ponto processuagem. No sistema tem várias permissões. Então, os advogados só podem ver as permissões jurídicas, o povo financeiro pode ver apenas o controle financeiro. E, por exemplo, vamos supor, eu sou um cara estagiário, tá, que eu só posso ler publicação. Publicação que não sabe são as movimentações dos processos. Só posso ler publicação. A IAGE vai ver a processuagem vai ver a minha conta e vai ver minhas permissões e só vai me retornar aquilo que minhas permissões deixar. Não vai trazer nenhuma informação a mais, tá? Então, ele é seguro e totalmente auditado. O quarto ponto, a gente fez um guia oficial do conector. Então, é um material que eu mesmo produzi juntamente com o Dev do CS, com o C-Level. A gente produziu e vai fazer o lançamento dele com 5 sessões. O que é? Como conectar, então vai trazer como conectar no cloud, como conectar no ChatGPT, como conectar no Grok, tá? Como pedir bem, né? Como deixar estruturado o prompt. O que pedir por módulo, então cada módulo vai ter um prompt estruturado e também os prompts já vão estar prontos. Então basta ele dar um Ctrl+C, Ctrl+V e mudar o nome do evento, mudar o nome do processo, alterar o número do processo, tá? E o quinto ponto, que o CS ele vai estar em ambas pontes do MCP, perdão. Internamente, a gente vai ter o MCP da Bigtable, do Chatbot e da PA, e para a melhor produtividade da gente. Enquanto o cliente, que vai ser o externo, ele vai ter o conector para ter uma melhor ciência de como utilizar, né? Então, aqui eu trouxe o que melhorou para a gente,
que você pode apresentar também, tanto para a sua equipe, tanto para as pessoas de fora, e também alguns projetos que eu utilizei com o Cloud, né? Com todos os nossos dados que a gente tem. E, assim, não tem como viver sem mais. Hoje em dia, o CS está totalmente dependente do Cloud, porque ele é um agilizador, ele, melhora muito o nosso dia a dia. Como você falou, não só para vocês, como para o cliente de vocês, né? Então, pessoal, Exato. Eles usaram esse MCP, usaram a cloud dentro da operação deles para melhor gerenciar os clientes, estão liberando esses conectores externamente. Ou seja, o cliente tem a própria cloud, né, o Gemini ali, que ele tem tentando trazer, e ele mesmo faz as buscas ali, já com os dados estruturados da plataforma do processo ágil. Acho que um desafio, talvez, é estar próximo do cliente também, né, Pedrão? Tipo, entender o que ele está buscando. Que tipo de informação ele puxa ali dentro, né, para tomar de decisão, para que a gente possa ou direcionar, ou talvez ter vários prompts já direcionados para ele buscar na própria IA dele, né? Então, assim, exato. Acho que o CS vai mudar completamente aqui, né? Por total aqui, a forma como os CS se relacionam e o próprio cliente se relaciona com as informações da empresa, né? E acho que é um trabalho educativo também, né? Porque talvez o próprio cliente não saiba fazer, não sabe o que pesquisar, o que buscar. Então, mais ainda importante o trabalho do CS para poder direcionar ele a fazer essas perguntas certas, né? Ter o contexto necessário e que tome as decisões em conjunto ali com ele, né? Isso, exato. Normalmente minha apresentação aqui acabou, né? Então, quero agradecer não só ao Vini ter me convidado para participar aqui, mas também agradecer toda a equipe do CS da Processo Ágil, né? Só a equipe do CS, os desenvolvedores também, que isso aqui não é só um trabalho meu, não é só um trabalho do CS, é um trabalho de todo mundo, né? Então, o Igor, que é o nosso dev de CS, ele fez um trabalho excelente, né? Então, que hoje em dia, minha produção, a produção também dos outros colaboradores aqui aumentou pra caramba. Então, é isso. Hoje em dia, a IA no CS é o presente já, né? Excelente, excelente. Pedrão, a gente tem um quadro aqui no CSI que é o MVP, né? O que é o mínimo viável para as pessoas que estão assistindo agora, que talvez também não tenham o nível de conhecimento que você tem, né? Podem começar minimamente o que você desenhou ou como você começou antes disso, tá? Então, como é que você definiria esse início básico para essas pessoas que estão nos assistindo aqui? Como assim seria iniciar? Iniciar, por exemplo, essa jornada que eu fiz com a MCP? Quero ser mais produtivo na minha operação. Qual o mínimo necessário que eu consigo utilizar cloud ou IA para começar a viabilizar aquilo que está na minha rotina, no meu dia a dia? Sim. Eu acho que o mínimo não seria ter inteligência artificial, não seria realmente ter uma ferramenta que vai agilizar o seu processo. Eu acho que o básico do básico do básico é ter os dados qualificados, né? Ter o dado do cliente, como ele está utilizando, como é que está a saúde dele, né? Se o uso dele está favorável ao que ele espera de usar o sistema. Então, você já ter esse conhecimento do cliente, do que ele está usando, do que ele espera utilizar, é o básico. A partir disso que você vai implementando, vai melhorando, você vai fazendo até mesmo reuniões com os clientes para saber, por exemplo, pega um cliente antigo, tá? Esse cliente antigo, que vai ser um cara já mais fidelizado, ele vai ter um conhecimento grande do seu produto, e nisso você vai perguntar, fazer perguntas-chave, o que eu posso melhorar para ti, qual a reunião assim que seria boa para ti, que seria bom no sistema para você, no produto. E a partir disso, você pode depois já pegar o que você tem de dados, ver o que o seu cliente quer, e depois começar a fazer seus projetos, ter essa implementação depois da inteligência artificial. Por exemplo, eu comecei sem inteligência artificial, depois eu tive a inteligência artificial, que foi o Grok, só que, como eu falei, ele não me ajudava muito, agilizava algumas coisinhas ali, mas também não foi uma IA certeira, então eu também sofri nessa parte de buscas. Depois, quando foi implementado o cloud dentro do sistema, aí sim, a gente começou a trazer dados, a gente começou a trazer coisas muito melhores do que o Grok, a gente começou a criar esses conectores, e a gente está aqui, e pode melhorar amanhã, pode melhorar semana que vem. Então, assim, o básico, ter dados, reunir com o cliente, que você pode melhorar para trazer retorno a ele, e testando, melhorando, e, cara, nunca vai parar assim, sempre vai melhorar, sempre vai ter algo a mais a implementar. É um princípio que a gente tem aqui na Lunatic também, né? Faça coisas não escaláveis para você poder escalar, né? Teste primeiro o básico,
nem que você faça ali de uma maneira manual, entenda se aquilo ali gera resultado com um princípio de MVP também para depois escalar. E aquilo que você falou, né? O dado ele vem antes da IA. Não adianta você ter um IA se os dados não estão organizados. E aí também entendo que existe um trabalho da própria empresa. A gente sabe que CS não segura produto ruim, estrutura ruim e software ruim. O processo ágil tem um produto muito bom, um sistema muito bom e uma equipe muito focada em tecnologia. Então, eles conseguiram fazer com que esses dados estruturados conseguissem ser direcionados a um conector, a um MCP e uma LLM que consiga puxar esses dados e que saiam resultados eficientes. Muitas dessas empresas ainda precisam de um step anterior, né? Então, eu acho que como os CS que estão assistindo aqui e que estão enxergando essa possibilidade de atuação, vai dele também fazer o papel de brigar internamente para a empresa. Precisamos disso para fazer isso, para alcançar aquilo. Então, assim, Pedrão, fantástico. Te agradeço muito aqui na participação aqui do CSI. E para quem quer te encontrar, quer tirar uma dúvida, onde é que o pessoal pode te encontrar ali no seu LinkedIn, na própria comunidade do CSI? Eu participo agora, né, do CSI, mas pode falar comigo aqui no LinkedIn, se quiser depois marcar um papo no Meet para mostrar melhor essa estruturação, podem ficar à vontade. Excelente, Pedrão. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Em breve a gente vai jogar no YouTube também a nossa newsletter aqui de insights sobre como o Pedro conseguiu aumentar a produtividade do CS. Em breve o 2.0 também, tá, Pedrão? Vai trabalhando aí, vai surgindo novos insights, novas formas, nova metodologia, e aí a gente faz um quadro fixo aqui de como usar cloud dentro da operação do CS. Vai ser uma maior honra. Seria muito massa, cara. Show de bola. Pessoal, um grande abraço, tenham um bom dia para vocês. Pedrão, valeu e até a próxima, meu cara. Valeu, gente. Obrigado pelo convite mais uma vez e tchau, tchau.